Bom, antes da gente ler os dois textos ali e entrar na mensagem, eu queria fazer uma pequena dinâmica aqui do nosso cenário, né? Os irmãos viram que nós construímos uma estrada aqui, foi rapidinho, não precisou de licitação, não precisou de... A gente conseguiu fazer uma estrada rapidinho. Eu sei que no nosso país eles demoram para fazer estrada, né? Fica ali demorando. Eu sei que eu sou de uma cidade do interior que era estrada de chão. E a gente andou nessa estrada de chão por muito tempo. E a gente pedia, Senhor, abençoa a gente, faça com que essa estrada seja, né, asfaltada, seja uma estrada boa para a gente passar. Mas por muito tempo, né, eu tive que pegar meu carro e dirigir nessa estrada de chão. E estrada de chão tem o quê, pessoal? Crianças? Tem o que na estrada de chão? Buraco, pedra, não é? Poeira. O carro às vezes fura o pneu, não é? Balança. É assim? Quase que eu tenho que pedir o tio Marquinhos lá, o Jeep emprestado, né, tio Marquinhos? Para passar numa... Não, ele não está funcionando, não. Para pegar lá uma estrada, precisava de um carro um pouco melhor para enfrentar tudo isso. Mas aí passou um tempo e asfaltaram aquela estrada. Pouco tempo não, muito tempo depois, eu peguei meu carro e voltei naquela estrada. Meus irmãos, a estrada estava boa demais. O carro estava andando, assim, ele não balançava, né? Não furava o pneu, não tinha buraco. Estava aquela estrada novinha, boa. Tipo essa aqui, ó. Você andava, via lá as montanhas, virava e ia embora. Mas nos dois momentos eu pude dirigir esse carro, meu carro, nessas duas estradas com a minha família. E, independente da estrada, a minha preocupação sempre era a segurança da minha família. E eu dirigia assim, pensava assim, o que tem na frente? O que vai ter na próxima curva? Né? Se tiver um buraco, eu vou cair nesse buraco? Se tiver um obstáculo, eu vou conseguir me desviar desse obstáculo? Mas eu sempre pensava em quê? Que estava dentro daquele carro, estava lá a minha esposa e meus filhos. E eu ficava sempre, toda vez que eu dirijo, até hoje é assim, eu fico pensando na responsabilidade que eu tenho ao pegar meu carro, sentar ali, né, Robson? Olhar para o lado, ver a esposa, olhar no banco de trás, ver os meus filhos, olhar para a estrada, orar ao Senhor, Senhor, me proteja, ajuda, para que eu possa ser guiado nessa estrada pelo Senhor, para que eu possa guiar a minha família nessa estrada, seja de estrada de buraco, ou seja uma estrada bem asfaltada. Eu pedia sempre isso para Deus. Graças a Deus nunca tive nenhum acidente, mas sei que muita gente já passou por isso, e é ruim. E a gente precisa dirigir bem, mas mais do que dirigir bem, é ter a direção daquele que conhece a estrada, que conhece cada curva, que conhece que quando eu for virar ali, ele está me protegendo, ele está me livrando. Então, mais do que saber dirigir bem, de tirar carteira de motorista, de fazer umas reciclagens, né, de fazer aula mesmo, mais do que tudo isso, a gente tem que contar sempre, sempre, Pai, com a proteção de Deus, não é? Porque Ele conhece as estradas da vida. Ele conhece cada caminho que a gente vai seguir. Não é assim? E por isso nós temos que guiar os nossos filhos na direção do Senhor. Eu queria convidar um pai e um filho aqui, à frente, um dos mais corajosos que tiver aí, e que tem a carteira de habilitação, viu? Pode ser carteira B, pode ser C, D, não tem problema. Mas tem que ter carteira. E vai ter que mostrar aqui a carteira, viu? Quem pode vir? Vamos lá. Vou pegar um carrinho aqui, ó. Não tem nenhum corajoso? Gente, é dirigir assim. O tio Marquinhos vai vir? Ah, tem aqui o Henrique. O Henrique está corajoso. Hein?
Você tem carteira, gente? Deixa eu ver sua carteira. Mostra aí. Ó, digital. Parecendo guarda de trânsito aqui. Isso, ó. E não está vencida. Muito bom, tá valendo. Aqui, ó. Você vai colocar no seu pai um carrinho, ó, para ele dirigir, tá bom? Marquinhos, eu tenho um para você aqui, ó. Tem carteira, tio Marquinhos? Tá vencida? Ufa. Tá não, hein, Marquinhos? Belinha, coloca aí no seu pai. Isso, vira para eles lá. Isso. Beleza? A pergunta é para os filhos. Vocês confiam no seu pai quando está dirigindo? Sim? Eles sabem dirigir? Dirige bem? Então tá bom. Então vocês dois vão para lá, um de cada vez. Pode começar naquela estrada lá, vira para cá. Vocês vão dirigir para os seus filhos agora, viu? Falaram que sabe dirigir, né, irmãos? Vai ter que dirigir agora. Culto de criança é assim, tem que ser criativo, viu? Ó, deixa eu ver se está funcionando o carro, ó. Está funcionando. Está virando, ó. Ó. Acelerando. Henrique vai vir primeiro? Então, vamos lá, vai conduzir sua família aqui, Henrique? Pode vir. Você vai conduzir o carrinho para lá e depois o tio Marquinhos conduz para cá, beleza? Pode ficar aqui. Você tem um controle. Vou te dar o controle do carro. Você vai pilotar. Tem muito tempo que você não dirige? Hã? Em cima é melhor? Opa, então peraí. Pediram para colocar aqui em cima, ó. Ficou mais arriscado, porque pode cair, viu, irmãos? Vamos lá, hein? Que isso, hein? Diz ele que parou com segurança, viu? Palma para ele, gente. Conseguiu pilotar aí, ó. Criança, pilotou bem aí? Meninos, seu pai pilotou direitinho? Então tá bom. Agora, o seu pai não pode passar o controle para vocês, porque vocês não têm carteira, menor de idade, né? Tem que, né? Só depois de 18 anos. Isso. Obrigado, hein? Pode ir lá. Agora vem agora o tio Marquinho, né? Voltar com ele aqui, hein? Pode. Obrigado, viu, hein? Marquinhos, deixa eu dar o controle do carrinho. Não, a Belinha não pode, não. Você não pode deixar ela dirigir, Marquinhos. Não pode. Você que tem que dirigir. Pô! Tio Marquinhos, você foi na estrada? Eu tô achando que o tio Marquinhos trabalha com veículos, entendeu? Sagou, tio Marquinhos? Acabou a gasolina. Bom, tio Marquinhos, obrigado, viu? Foi bom dirigir aí? Belinha, confiou nele aí? Na estrada, né? Bom. Agora eu vou deixar todas as crianças... Não. Senão não termina o culto. Tudo bem. Então, pai bom de volante é aquele que sabe dirigir e está habilitado para dirigir, né? Muitas vezes a gente é, né, surpreendido por algumas coisas, né? Quando eu casei muito cedo, né, 21 anos, e o Rafael nasceu, eu tinha 23. Ia fazer 24 anos. Aí pensa assim, muito novo, né? Quando eu, né, pude passar por esse momento de ser pai, foi muito, muito, muito especial, mas muito, assim,
muita responsabilidade, né? Pensar assim, muito novo ainda, como é que eu vou fazer? Né? E aí eu, já na igreja há muito tempo, né? Meu pai pastor também, e pensei sempre no que ele me falava, busque direção do Senhor, busque na palavra de Deus a condução para a sua família, busque na palavra de Deus a direção para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Então foi nesse sentido que eu pude, né, educar e cuidar dos meus filhos, né? Para quem não conhece, o Rafael é o que estava tocando contrabaixo aqui, né? E a Luciana estava aqui tocando teclado também. Eles estão hoje na igreja, graças a Deus por isso. Porque a condução precisa ser assim, nos caminhos do Senhor. É fácil? Não é. Vocês viram a música? Eu vou errar? Não é fácil. É difícil. Em muitos momentos eu tive que pedir perdão para o meu filho, tive que pedir desculpa, tive que estar diante dele, me humilhando, chorando, pedindo perdão por alguma coisa que eu fiz de errado. Porque nós somos pais bom de volante. E pai bom de volante, ele para pedir perdão para o filho também. Sabe que pai é muito difícil fazer pergunta, não é? Quando você está na estrada, vocês percebem isso. Vocês já viram algum pai parar para perguntar: ô, onde é que fica a rua tal? Não para. Ele sempre acha que sabe onde é a rua. Não é assim? Aí a esposa vem e fala assim: ô amor, para o carro e pergunta. Não precisa perguntar, não. Perguntar para quê? Eu sei isso, eu já vim aqui algumas vezes. Eu lembro direitinho. Né? E o filho fala assim: pai, para aí, pergunta, nós estamos perdidos. Então, não, para assumir que está perdido, eu vou te falar, hein? É difícil. Aí inventaram o tal do GPS, né? Salvou os pais. Eu digito, pronto. Aí quando fala assim, a esposa fala: amor, você está perdida. Tô não, é o GPS. A culpa é do GPS, né? Já fiz algumas viagens assim, você coloca no GPS e ele traça um caminho não tão bom assim, né? E você acaba ficando perdido. E aí a culpa sempre agora é do GPS, não é mais sua, né? Mas é importante a gente reconhecer quando está errado, parar, pedir desculpa e voltar de novo no nosso caminho. Aí eu queria ler os dois textos da palavra de Deus. Um é Provérbios 16, 9, a gente já leu no início, né, do culto. E o outro é Salmo 25, versículo 12. Salmo 25, 12 diz assim: aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o quê? O caminho em que deve seguir. Aquele que teme o Senhor aprenderão o caminho que deve seguir. Nós precisamos aprender com Deus o caminho que a gente deve seguir. Nesse mesmo Salmo 25, o versículo também 4, 5 e 6, diz assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Os ensinamentos vêm do Senhor. O caminho da nossa vida, a trilha da nossa vida, a direção da vida dos nossos filhos vem do Senhor. Precisamos conhecer as verdades do Senhor. E para conhecer a verdade do Senhor, eu preciso colocar a minha vida diante de Deus. Buscar os ensinamentos na palavra do Senhor, trazer os meus filhos para o caminho do Senhor, conduzi-los na estrada que o Senhor tem para nós. Com certeza, o Senhor tem uma estrada boa, asfaltada, sem buraco. Mas, infelizmente, muita gente prefere pegar um tal do atalho. Ah, essa estrada do Senhor está muito demorada, está muito longa.
Vamos pegar um atalho? Ah, eu ouvi falar que tem um atalho aqui que você passa aqui e chega lá muito mais rápido. Vocês já tiveram experiência de pegar um atalho? Já. E sempre dá o quê, pessoal? Dá errado. Dá problema. Aquela expectativa de chegar mais rápido chega demorado. Não é? Acontece coisa que você não imagina. E na nossa direção, na nossa vida, muitas vezes, a gente procura alguns atalhos. Desviamos do caminho do Senhor. Procuramos conselho em outros lugares, em pessoas que não são servos do Senhor, não são tementes ao Senhor. Procuramos conselhos fora da Bíblia, da palavra de Deus. Procuramos direção em tudo menos no Senhor. Lembra que eu preguei aqui falando da senhora que diz assim: pastor, eu já fiz de tudo e não deu certo, só falta orar. Não é assim, muitas vezes? A gente, pai, a gente tenta de tudo, faz um atalho, pega aqui, vai ali. Opa! Às vezes, os nossos filhos falam para a gente: ô pai, vamos experimentar orar? Por que a gente não ora? Por que a gente não busca Deus? Porque não é o Deus de verdade, não é um Deus do caminho, a verdade e a vida, não é um Deus que nos alimenta, que nos sustenta. Então vamos buscar Ele. Vamos sentar, vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor. O salmista diz isso: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, porque eu quero direcionar os meus filhos nos teus caminhos. Mas como eu vou direcionar os meus filhos num caminho que eu não conheço? Muitas vezes, quando a gente está na estrada ou viajando, né, a gente costuma falar assim: bom, primeiro eu vou fazer o caminho sozinho, para conhecer, depois eu vou levar minha família. Não quero correr risco. E muitas vezes a gente faz o caminho primeiro, né? Vê se está bom, se não está, depois eu vou levar minha família. Ou, agora a tecnologia está ajudando, né, pessoal? Vocês entram lá no Google e faz o caminho como se você estivesse lá andando. Vê se tem obstáculo, lê um pouquinho, prepara a viagem, para depois levar seus filhos, a sua família com segurança. Na vida espiritual, é o mesmo processo. Nós precisamos conhecer o caminho, vivenciar o caminho, viver experiências com Deus, conhecer Deus de perto, termos relacionamento com Deus, para assim podermos ensinar os nossos filhos. E dizer: meu filho, pode vir, eu já andei nesse caminho. Ele é bom, ele é especial, é um caminho de salvação, é um caminho de paz, é um caminho de bênção. Vem, meu filho, caminhe nesse caminho. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Não é o caminho, né? No caminho, eu estou andando, estou com você. É um caminho que eu já trilhei, eu já passei por aqui, já vi. É um caminho de bênção, de paz, de alegria. Meu filho, caminhe por aqui. Lá em casa estamos vivendo um momento muito especial, meus irmãos. Está vindo aí o meu neto. Bênção do Senhor. Né? E às vezes eu vejo, olha o Rafael assim, ele trilhando assim uns caminhos que ele trilhou junto comigo. E espero que ele continue assim, trilhando junto com Daniel os caminhos do Senhor. E é um momento muito, muito, muito especial. Saber que a geração está vindo aí e que eles estão preparados para guiar o Daniel no caminho do Senhor. Ele e a Bianca são servos do Senhor. Aprenderam o caminho do Senhor e vão guiar o Daniel no caminho do Senhor. Pois tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus de misericórdia e de bondade, o Deus que me segue todos os dias. Por isso eu vou caminhar nas estradas que o Senhor tem para mim. E filho, você filho, tem aceitado a direção que seu pai tem colocado para você? Porque muitas vezes o filho não aceita. Ah, não quero não, pai. E a Bíblia diz que nós devemos o quê? Honrar o pai e a mãe. Obedecer o pai e a mãe.
Responsabilidade dos pais em guiar, em conduzir no caminho correto, mas também dos filhos em observar, ver no pai e ter confiança de que o pai está direcionando a sua vida para o melhor caminho. E essa confiança parte do ponto da submissão e da direção do Senhor na vida dos pais. Celebramos hoje o Dia dos Pais e queremos pensar nisso. Qual é o seu papel, pai, na vida do seu filho? Qual a direção que você tem dado? E filho, você tem obedecido à direção que seu pai tem dado para a sua vida? Seu pai te falou para você obedecer e não fazer isso de errado, e você tem cumprido isso? Biblicamente, o pai tem um papel de quê? De sacerdote do lar. Ele tem a responsabilidade de zelar pela direção, pela condução da vida da sua família. Essa condução é física, moral, espiritual. E essa condução vem no momento em que vivemos um mundo totalmente ao contrário das leis do Senhor, em que o mundo diz para os filhos que eles são livres para tomar a decisão que quiser, que não precisam nem obedecer e nem ouvir os pais. É isso que estão falando por aí. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz: filho, obedeça ao seu pai. Siga os caminhos. Receba deles as correções e seja submisso a ele. É isso que devemos fazer. Também o mundo aí fora está dizendo: pai, não precisa ligar para o seu filho, pode deixar, o mundo vai criar. Ele tem muitas estradas por aí, deixa ele escolher. E o mais perigoso é que isso está acontecendo com crianças bem pequenininhas, em que muitos pais têm entregado os seus filhos, a condução e a direção dos seus filhos, para esse mundo tão perverso, tão difícil, com valores tão distorcidos, com verdades que não são verdades, são mentiras. Hoje queremos dizer: pai, você precisa ser bom de volante, fazendo aquilo que o Senhor quer, direcionando a sua vida, a sua família. Os pais precisam ser bons dirigentes da sua família. Quando eu disse no começo, quando eu estou dirigindo o meu carro, eu penso na minha responsabilidade, que ali dentro está a minha família, meu bem mais precioso. Eu preciso ter atenção, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso conhecer e saber o que eu estou fazendo, estar consciente daquilo que eu estou fazendo. A segurança da minha família está, de certa forma, nas minhas mãos. Por isso, eu não posso correr risco, eu não posso falhar. E pai, para você não correr risco, para você não falhar na criação dos seus filhos, eu tenho uma receita muito especial. A Bíblia, a palavra de Deus. Os conhecimentos que você tem de Deus e a direção que você tem para o seu filho está aqui, ó. Não está naquele livro de as 10 melhores dicas para você ser o pai do ano, ou super pai. Não está na internet. Você digita lá, como vou ser um pai? Com certeza você vai achar algumas dicas ali. Mas a maior, a melhor, a correta, na direção da vida do seu filho, da sua família, é a palavra do Senhor. Por isso, não corra risco. Olhe para a sua família, não exponha ela ao perigo desse mundo, dessas estradas tão difíceis. Procure o caminho verdadeiro, prossiga nas leis do Senhor, cumpra as leis do Senhor. Muitas vezes nós cumprimos as leis de trânsito da nossa cidade, do nosso país, mas não cumprimos as leis do Senhor. Ou às vezes nem as leis de trânsito a gente cumpre.
Um dia no culto do CMA, estava falando sobre questão de cumprir, né, as leis de trânsito, e disse assim, pois é, quando você tem um sinal de trânsito e ele está vermelho, o que a gente faz? Aí as crianças, o que faz, pessoal? Pare. E quando a gente tem um sinal de trânsito, tem uma cor amarela, o que a gente faz? Preste atenção. E quando a gente tem lá um sinal de trânsito, uma cor verde, o que a gente faz? Siga, vá em frente. E eu estava falando isso. E aí começou a entregação, né? Uma já levantou e falou assim, mas o meu pai, mesmo quando está vermelho, ele passa. O meu pai, muitas vezes eu vi, o sinal estava verde e estava parado. E ele não olha sinal amarelo, porque ele não presta atenção, ele está mexendo no celular. E às vezes isso, estou contando para os irmãos que é a realidade. Acontece. Porque os nossos filhos, eles estão o tempo todo olhando para quem, pessoal? Para mim e para você, né? Se você está ali dirigindo, eles estão no banco de trás olhando para quem? Para você, para o movimento, para o trânsito. E ele quer saber como que você está conduzindo. E com a mesma responsabilidade que você dirige aqui, com certeza você precisa ter a mesma responsabilidade dirigindo a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos. E o trânsito é algo assim, extraordinário, né? Que acontece de tudo. Às vezes você sai atrasado, né? Você chega, você quer furar um sinal, a pessoa está na sua frente meio devagar, assim, sabe? E você quer passar, e você joga para a direita, joga para a esquerda, não é assim? Você quer chegar e tudo mais. Acho que eu já contei para vocês aqui. Uma vez eu era professor de escola dominical aqui, saí de casa em cima da hora. E 9 horas tinha que começar a classe. E eu vim de casa, já saí, falei assim, não, vou sozinho que eu vou mais rápido. Deixei a família e vim na frente. Peguei o carro, passei, e tinha um senhor na minha frente, bem devagarzinho. Eu jogava para a direita, ele também jogava para a direita. Eu falei, não, agora eu vou jogar para a esquerda para sair dele. Joguei para a esquerda, o senhor... E eu, atrasado, comecei a buzinar e piscava farol. Né? E o crente fala assim, bênção, sai da frente. Né? Sai da frente, bênção. E jogava para a direita, jogava para a esquerda, e parei ali, e o sinal estava aberto. Falei, não, eu tenho que passar ele, que aproveitar que o sinal está aberto. E eu joguei, não consegui passar. Quando eu consegui passar, o sinal fechou. E o senhorzinho parou do meu lado. Abriu o vidro, olhou para mim, eu olhei para ele, e ele disse assim, está com pressa, né? E eu disse, você não está não, né? E o sinal abriu, eu vim embora. Parei o carro ali, sim, peguei meu material, passei aqui tinha uma secretaria da EBD, ficava na porta ali, peguei meu material, corri para a sala, trazei mais uns 5 minutinhos no corredor, cheguei, a hora que eu abri a porta da sala, que eu cheguei, adivinha quem estava sentado na primeira cadeira? O senhorzinho do trânsito. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e diz assim, misericórdia. É você? É, sou eu. Você é o professor? Sou. Mas, irmão, eu tive que pedir perdão, né? E me humilhar. Eu estava errado. Está com pressa? Sai mais cedo, né? Não diz o ditado. Mas, às vezes, no trânsito, a gente aprende tanta lição, né? A gente precisa aprender, buscar mais ao Senhor, buscar ser mais, né? Ter um pouquinho mais de paciência, de cuidados daquilo que interessa para nós, que interessa para a nossa família, o nosso bem-estar. E aí a pergunta é, quais áreas da vida de nossos filhos nós precisamos estar atentos? Tenho total atenção para direcionar de maneira correta e coerente com a palavra do Senhor a vida dos nossos filhos? Tenho vivido de maneira correta, coerente,
para que os nossos filhos possam olhar para nós e ver Deus em nós. Precisamos pensar em nossos filhos de maneira integral. Eles têm necessidades físicas, precisam comer, precisam vestir, precisam ter um lar, uma casa, né, para eles terem segurança, mas eles precisam também, têm necessidades espirituais. Eles precisam ouvir de cada um de nós as palavras do Senhor, a leitura da Bíblia. Eu já conversei com o pai e ele disse assim, mas eu não sei pregar. Não precisa saber pregar. Você pode pegar a Bíblia e ler com seu filho. E com certeza a palavra de Deus diz que ela é viva, é eficaz, ela fala no meu coração, no coração do seu filho. Mas leia, comece lendo a Bíblia com ele. Não precisa de você fazer um curso de teologia, né, para você poder pregar para o seu filho. Mas você precisa ler a Bíblia com ele. Você precisa orar com ele. É claro, se você estudar, aprender, fazer um curso de teologia, para que você possa ensinar para o seu filho com maior propriedade, esclarecimento, melhor ainda. E aí eu quero ler com os irmãos Lucas, capítulo 11, versículo 11 a 13. Que é um texto muito especial para nós, Pai. Qual pai de vocês, que se o filho pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Estou indo em outra linguagem. Se você, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai, que estás nos céus, dará a cada um deles o Espírito Santo de Deus, dará o que pedir. Deus está de braços abertos a dar para cada um de nós o melhor. Nós, muitas vezes, somos maus e não damos para os nossos filhos o que realmente precisam dar. Muitas vezes nós falhamos. Eles pedem uma coisa, a gente dá outra. Nós não temos muitas vezes a sensibilidade, não paramos para pensar que nossos filhos estão pedindo de cada um de nós. Eles estão pedindo o nosso tempo. Muitas vezes a gente não tem muito. Mas um tempo com qualidade. Eles estão pedindo a nossa atenção. Eles estão pedindo a nossa ajuda. E às vezes não são com palavras. Às vezes é no olhar, não é? Nos gestos, nas atitudes. E nós temos que ter sensibilidade para isso. Deus, o nosso Pai, nós não precisamos nem falar. O salmista diz que Ele conhece, Ele sonda e nos conhece. Se eu não falar nada para Deus, Deus sabe o que eu estou querendo. Mas Ele quer que você fale. Ele quer ter esse relacionamento. E os nossos filhos, se eles não falarem nada com a gente, você vai assumir a posição de que está tudo bem? Ou será que ainda falta alguma coisa? Com certeza falta, meus irmãos. Precisamos dedicar mais aos nossos filhos. A minha oração, a oração dessa igreja, a nossa oração nesse dia, é que todos os pais, todos nós, tenhamos a direção certa, a condução certa vinda do Senhor para os nossos filhos. A oração é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a exercer com gentileza, com segurança, com tranquilidade, com amor, com cordialidade, com fé, buscando sempre a direção do Senhor em oração, para que os nossos filhos cresçam, olhando para nós e podendo dizer com toda segurança e firmeza: meu pai é bom de volante. Meu pai é um bom
dirigente, ele dirige bem. Além de dirigir bem meu carro, ele dirige bem a nossa família, ele dirige bem a nossa vida, ele dirige bem a minha vida, ele cuida de mim. Pai, você precisa ser bom de volante. E nunca é tarde para reconhecer, parar, voltar e aprender a ser bom de volante. A palavra de Deus diz que se você me buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, colocar diante de mim o seu pedido, o seu desejo, eu ouvirei do céu, olharei você, cuidarei de você, direcionarei você, colocarei no seu coração, na sua mente, na sua boca, as palavras corretas, para que o relacionamento de pai e filho seja correto. Também você, filho, ore ao Senhor, peça para que você seja mais obediente, que você possa perceber o que o seu pai está dizendo, com muito amor, com muito carinho, com muita união. Sabe, casa é o melhor lugar que a gente tem para viver. E lá nós precisamos viver muito bem. Relacionamento de pai e filho, esposo, esposa. É um lugar especial. Quando eu viajo, eu pego estrada, né? Uma das coisas que eu mais penso é, eu quero voltar para casa. E voltar para casa é muito bom. Voltar para casa, abrir a porta da casa, encontrar a família, abraçar, viver esse momento. Casa é o lugar da gente viver e voltar. E lá precisamos estar bem, seguros. Então, aquele que teme o Senhor, aprenderão o caminho que deve seguir. Nessa manhã, o melhor caminho a seguir é a direção de Deus. Amém? Queria orar com você, Pai. Queria que você fechasse os seus olhos. Você também, filho. Queríamos orar juntos. Coloque diante de Deus a sua vida, a vida do seu filho. Peça que Ele te dê a direção correta. Diga para Ele, eu quero ser um pai bom de volante. Senhor, eu quero dirigir a vida dos meus filhos da maneira correta. Tenha misericórdia de nós, nos ajude. Senhor, eu quero conhecer mais os teus caminhos, as tuas veredas, as tuas verdades. Eu quero experimentar a tua bondade na minha vida. Eu quero conhecer o Deus da minha salvação. Ore ao Senhor. E Ele vai ouvir a sua oração. E Ele vai cuidar de você e do seu filho. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que nos direciona, que nos dá um caminho melhor a seguir. Direciona a nossa vida, a vida da nossa família. Senhor, queremos pedir a tua ajuda, a tua misericórdia, a tua direção nas nossas vidas. Porque muitas vezes somos falhos, somos pecadores, erramos. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós, corrija as nossas vidas, o nosso rumo, a nossa direção. Coloque, Senhor Deus, na nossa mente e coração o melhor para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, da nossa família, ó Deus. Sare, Senhor Deus, todo e qualquer sofrimento, rancor, ódio, briga, divergência que tem entre pai e filho, em nome de Jesus. Coloque na nossa vida, na nossa mente, sempre a tua direção, o que falar, o que cuidar dos nossos filhos. Dê-nos, Senhor Deus, sensibilidade. Teu Santo Espírito conduza as nossas vidas, ó Pai, porque queremos andar numa estrada confiados e sabendo que na próxima curva, na próxima virada, estaremos mesmo assim seguros, mesmo sem saber previamente, porque o Senhor está na direção da nossa vida, na direção do nosso carro.
Ó Deus, cuida de nós, cuida dos nossos filhos, dos nossos netos. Tenha misericórdia de cada um, porque esse mundo tem contribuído negativamente para a vida de cada um deles, mas nós queremos fazer diferença, queremos ser pais confiantes, pais que coloquem na vida dos nossos filhos a tua palavra, coloque o Senhor acima de tudo, coloque o Senhor diante deles a cada momento, para que eles possam ser sempre, sempre filhos do Senhor, que eles recebam a salvação, que eles tenham a vida eterna, que eles tenham conhecimento do Senhor plenamente, através das nossas vidas. Nos use, ó Deus, como instrumentos do Senhor. Nós oramos, te pedimos essa bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém.